Boa tarde, turminha. Bom, hoje eu vou falar com vocês e com as famílias de vocês sobre releitura de obra de arte. Então, essa semana a gente teve a oportunidade de conhecer um artista, o Alfredo Volpi. Então, conhecemos um pouquinho da história dele, quando ele veio para o Brasil, aonde ele morou. E vendo as obras dele, a gente conseguiu ver um pouquinho das preferências que ele tem na hora de fazer uma pintura, o que ele gosta de pintar, as cores que ele gosta de usar. A gente viu só 3 obras, mas se realmente tiver um tempinho, quiser pesquisar na internet com vocês, ele tem muitas obras, inclusive muitas com as bandeirinhas, que foi a primeira e a segunda obra que a gente viu. Mas além de pintar bandeirinhas, ele também tem outras obras onde ele pinta paisagens, lugares que ele esteve, lugares que ele achou bonito. Então, são várias obras. Então, se tiverem um tempinho, quiserem pesquisar, nós conhecemos muito pouco. E hoje eu vim falar sobre a releitura. O que é releitura? É quando a gente pega uma obra, a gente aprecia, observa os detalhes e faz um desenho nosso, da nossa autoria, com algumas ideias do que tem naquela obra. Então, a gente vai usar a nossa criação, a nossa imaginação. E para vocês terem ideias de algumas releituras até que ficaram famosas, eu vou colocar aqui algumas imagens de algumas obras originais de outros artistas, não é do Volpe, e de pessoas, outros artistas que fizeram releituras dessas obras, para vocês verem que eles usam os mesmos elementos, mas eles não copiam a obra, não é igualzinha. A gente lembra que obra que é, mas vê que ela não é igualzinha. Então deem uma olhada aqui nessas imagens também para vocês terem uma ideia de como construir o desenho de vocês, tá bom? Esse aqui é o quadro Abapuru. Ele foi feito por Tarsila do Amaral, uma pintora, uma artista muito famosa no Brasil e no mundo. E o Eluar Júnior fez a releitura. Ele viu o quadro dela e fez a sua releitura, colocando as suas ideias na obra também. Esse quadro foi pintado por Pedro Américo e ele fez a independência do Brasil. Aí o Maurício de Souza, que é um outro artista, olhou para esse quadro e fez uma releitura. Aqui na frente está o Maurício de Souza e atrás a releitura que ele fez. Esse é um quadro muito famoso. O original foi pintado por Leonardo da Vinci e esse quadro se chama Mona Lisa. Aí uma pintora chamada Samara fez a releitura desse quadro e ficou desse jeito. A releitura foi feita por Samara Pereira de Araújo. Então, a gente vê algumas coisas do quadro original, mas ela colocou uma pitadinha do que ela gosta também. Então, eu vou pedir para vocês olharem as 3 obras. Das 3 obras que a gente conheceu essa semana, vou pedir para vocês escolherem uma. A que vocês mais gostaram ou a que vocês se sentiram melhor quando eu pedi para vocês se imaginarem na obra, dizerem que sentimentos essa obra desperta. Então, escolham uma das 3 obras e façam uma releitura. Então, um desenho da autoria de vocês que tenham elementos dessa obra que vocês escolheram, tá? Então, por exemplo, se eu escolhi a casa porque eu acho aquela casa um lugar muito bonito, um lugar onde eu gostaria de estar, e eu já estive em casas parecidas com aquela e eu escolhi a casa para desenhar, então eu vou olhar para aquele quadro e vai ter os mesmos elementos. Então vai ter uma casa, vai ter toda aquela parte em volta que pode ser terra, pode ser areia, pode ser árvores, pode ter o barquinho ali no canto. Então, vou usar os mesmos elementos que tem na obra, só que com as minhas ideias, do meu jeito. Se eu escolher a obra do barquinho com os passarinhos, também eu posso fazer o barco do meu jeito, não precisa ser o barco igualzinho que o Volpe fez. Posso fazer passarinhos também? Posso, mas precisam ser todos pretos? Não. E se eu quiser fazer passarinhos de várias cores? Posso, porque é a minha releitura. Então, a obra tem que ter elementos da obra original, mas tem que ter a ideia de vocês dessa obra, tá?
Então, eu fico esperando vocês explorarem a criatividade e a imaginação de vocês nessa releitura de obra de arte. Um beijo a todos.